Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Fernando Cury. Olá, que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Item 4. Os bons espíritas. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar inclinações más. Este item do Evangelho é grande oportunidade de esclarecimento para nós. Será que nós já podemos ser considerados como verdadeiros espíritas? Antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura modifique os valores da vida. Mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhes revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. Toda vez que nós compreendemos melhor as leis divinas, nós passamos a ter esse caráter cristão, ou seja, seguidor do Cristo. Toda vez que nós aprendemos um pouco a respeito da reencarnação, que nós já nascemos várias vezes, nós aprendemos sobre a lei de causa e efeito. Toda ação gera automaticamente uma reação.
Aprendemos da imortalidade da alma, ou seja, nós nunca morreremos, apenas o que morre é o nosso corpo físico. E a comunicabilidade dos espíritos nos auxilia a compreensão dos ensinamentos de Jesus? As obras de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco e outros vêm nos auxiliar a compreender mais a Deus, a existência de Deus? O espírita evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se constroem à condição de veículo das ideias que abraça. Em razão disso, seleciona suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. Informações de Emmanuel. Será que nós já nos pegamos fazendo aquilo que nós devemos ao invés de fazer aquilo que nós gostamos? Em suma, é possível identificar o espírita como um companheiro de Jesus Cristo na experiência humana, que nem sempre faz aquilo que quer, mas faz constantemente aquilo que deve. Esse deve ser um ponto primordial para todo espírita, fazer aquilo que deve. Qual que é o nosso dever perante Deus, perante a nós mesmos e a própria sociedade? Nós, como espíritas, nós temos feito mais serviço espontâneo e desinteressado aos nossos semelhantes? Fora da caridade, não há salvação. Mais empenho no estudo? Como compreender uma doutrina tão abençoada sem estudo? Mais noção de responsabilidade? Porque nós, com a doutrina, conseguimos alcançar cada vez mais a maturidade espiritual, mais zelo na obrigação, cumprir bem a nossa obrigação. E isso tudo nos faz tão bem. Mais respeito pelas dificuldades dos outros. Todos nós precisamos ser respeitados. Como alcançar o respeito? Respeitando ao próximo. Mais devotamento à verdade? Ou seja, sim, sim, não, não, conforme nos disse o Cristo? Mais cultivo de compaixão. Será que nós estamos observando o nosso próximo com os olhos bons para poder auxiliar? Mais equilíbrio nas atitudes, mais brandura na conversa. Tudo isso vem nos favorecer o espírito. Mais exercício de paciência. Ou será que a paciência vai cair do céu? Nós temos sim a oportunidade de desenvolvê-la, acrescentar como uma virtude. Ser espírita de nome perante o mundo, de certo que já significa trazer legenda honrosa e encorajadora na personalidade, mas para que a criatura seja espírita à frente dos bons espíritos, é necessário apresentar o sinal espírita de renovação interior que, ante a vida maior, tem a importância que se confere na Terra os benefícios de um passaporte ou o valor de uma certidão. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, nos dá a condição de ser um homem de bem. Ajuda-nos a superar as más inclinações e submeter as tendências dissolventes. Eis o campo de trabalho, silencioso e difícil, que não pode ser esquecido. E se falando na necessidade que todos nós temos de domar as nossas más inclinações, Allan Kardec pergunta, lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, o homem poderia vencer sempre as suas más inclinações, as suas tendências, pelo seu próprio esforço? E os espíritos respondem, sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta.
como são poucos dentre vós os que se esforçam. Então, toda vez que nós acharmos que está muito difícil modificar algo que é contrário à lei de Deus, lembremos da resposta dos Espíritos. Sim, muitas vezes com pouco esforço. Quer dizer, é necessário simplesmente a nossa vontade. Aí sim, nós daremos conta de modificar aquilo que é contrário à lei de Deus e que com certeza nos prejudica nessa e também em outras reencarnações. Aquele, porém, que se dedica ao compromisso liberativo, conhecei a verdade e ela vos tornará livre, descobre a felicidade e a paz que lhe passam a suavizar a vida. O jugo é suave e o fardo é leve, são promessas do Cristo. Quantos, porém, se preocupam na demonstração exterior dos vínculos com Jesus, prosseguem, não obstante, irritados, insatisfeitos e queixosos em razão da ausência do Espírito do Cristo. Devia refletir em nós, em forma de amor e harmonia íntima. Necessitamos desse Espírito do Cristo, ou seja, toda vez que nós formos tomar alguma decisão, que nós possamos tomar em relação aos ensinamentos do Cristo. Ou seja, nós temos cada vez mais alcançar a pureza de coração, ser mais pobres de espíritos, ou seja, mais simples. A misericórdia tem que fazer parte da nossa vida. E amar os inimigos, retribuir o mal com o bem. Será que nós, pelo menos, já estamos tentando? Temos, pelo menos, que tentar ser coerente com aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. E isso vai nos favorecer muito. Fica aí os ensinamentos sempre baseados na nossa tão abençoada doutrina espírita e que possa encontrar lugar seguro em nossos corações. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possa encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor
as provas que Deus quiser enviar-me para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores.
mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos, e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça,
e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 20 de outubro de 1995. Tolerância. A vida pede tolerância a cada um de nós. Sim, porque viver é progredir. Para garantir o progresso, traça-nos a vida, dia por dia, pequeninos programas que devem ser vividos por cada qual de nós, pois é justamente a ensancha de se adquirir experiência que se faz necessária a cada indivíduo. Se você não tolera esses pequeninos encargos que a vida lhe oferece, como prosseguir ao êxito? Evolução pede experiência, experiência pede trabalho, trabalho pede presença, presença pede abnegação, abnegação solicita entendimento, entendimento reclama compreensão, compreensão suplica perdão, perdão é alicerce para a fé, fé é conquista para a visão maior que lhe revela a grandeza do amor na vida que abençoa e que lhe pede tolerância. Romeu. Que Deus vos pague pela atenção que nos deram.